Aqueles que estão em situação de rua merecem realmente uma segunda chance? Hoje nós estaremos batendo um papo muito agradável com uma pessoa que entende muito sobre isso, que vive isso constantemente na sua vida, que passou por vários processos. Hoje eu estou aqui com meu amigo André. E antes de começar, você que está gostando dessa série, eu vou pedir um favor para você. Se inscreva aí embaixo, dá um toquinho lá no sino, você vai ser notificado toda vez que o vídeo novo aparecer aqui no canal. Então é importante isso para nós, para que você tenha realmente conteúdo na hora certa. Então vamos embora, vamos ao conteúdo. André é um missionário, aquele que dedica a sua vida realmente por algo, por uma causa. E ele tem dedicado a sua vida à causa daqueles que estão em situação de rua, vivendo a drogadição, a dependência química. André, um prazer poder te receber aqui. Que felicidade. Felicidade é minha. André é um capixaba, né, André? Capixaba da Gema. Da Gema. E aí, André, conta um pouquinho para nós essa experiência sua, como é que iniciou, como é que é esse trabalho que você tem realizado hoje com essas pessoas que realmente estão em situação de rua ou estão abandonadas ou elas mesmo provocaram o abandono das suas famílias. Então, Johnny, foi por um grito de socorro, né? Em 2010, na realidade, eu iniciei a minha caminhada ali na área da dependência química, né? Sou um dependente químico em recuperação constante, né? Que a dependência química a gente fala que é uma doença que a gente vai carregar para o resto da vida, é uma doença que a gente faz um eterno tratamento, né? Fiz um processo ali durante uns 7 anos dentro da dependência química e até que eu tive a oportunidade de poder vivenciar de fato o que era a comunidade terapêutica, né? No ano de 2018, tive a oportunidade de estar dentro de uma comunidade terapêutica fazendo um tratamento de dependência química e ali eu experimentei aquilo que a gente sempre falava, né? Que existe uma segunda chance para aqueles que passaram por essa realidade ou que passam por essa realidade hoje em dia. E ali se iniciou toda uma história de um trabalho missionário que eu venho desempenhando até hoje, assim, na graça de Deus. Já são, contabilizando aí 6 anos dentro desse trabalho, né, da vida missionária na área da dependência química. E, cara, é muito satisfatório você vivenciar os dois lados da moeda, digamos assim. E a gente vê, né, André, que realmente você pode falar de carteirinha, porque você viveu o submundo da drogadição, viveu o processo, né, da recuperação e hoje está em busca desse propósito, exatamente, que é o propósito de poder também tirar outras pessoas dessa vivência da droga, né? Exatamente. Vamos dizer assim. E nós, por exemplo, eu tenho vivido a vida missionária desde 1999, né? Eu vou para 24 anos como missionário. E histórias igual a sua a gente sempre tem encontrado. E aí quando eu digo para as pessoas que todo mundo tem jeito, todo mundo é recuperável, nós é que deixamos de amar muitas das vezes, né? E é fato isso, né, André? Então, até que ponto que a comunidade terapêutica, ela beneficia, ela traz resultado verdadeiro? Você é fruto disso. Sim. Mas até que ponto você testemunhou e visualizou nesses anos de caminhada? Cara, hoje eu tenho uma estabilidade de vida assim que eu sempre falo que se não fosse a comunidade terapêutica hoje eu não teria. Hoje eu sou acadêmico de administração, estou terminando minha faculdade ano que vem. E isso tudo se deu através de um grito de socorro em 2018, onde eu adentrei a comunidade. E os meus formadores, diretores, né, da comunidade, eles me instruíram a entender que existia uma saída, existia uma solução, né? Então isso se sucedeu através da comunidade terapêutica. Então eu entendi que a sociedade em si ela não tinha essa preparação para lidar com aquilo que eu estava vivendo, né? Porque a sociedade, infelizmente, ela não tem essa preparação ainda, né? Eu sempre falava e aprendi muito isso dentro da comunidade, que se todas as pessoas soubessem de fato o que era uma comunidade terapêutica, se as mídias sociais realmente intensificassem o trabalho de uma comunidade terapêutica, eu acho que hoje o desempenho seria bem mais frutífero. Então, André, você chegou num ponto fundamental, quando você fala da sociedade.
Nós trabalhamos hoje, trabalhando no poder público, né? Como legislador, vivenciando toda a situação do poder público. E eu vejo que hoje falta muita política pública para as pessoas. Você também convive muito com as pessoas em situação de rua. Sim. Muitos daqueles que chegam a uma comunidade terapêutica, ela chega após ter passado, estar em situação de rua. E aí também caminhado ou pela igreja, ou por uma comunidade religiosa, ou por um grupo de pessoas, e acabam chegando lá. E voluntariamente, quase todas as comunidades terapêuticas, de forma voluntária, acabam trabalhando aquela recuperação. Sim. Como o poder público ele poderia, de fato, encarar essa realidade para poder tirar o máximo possível das pessoas da situação de rua? Engraçado a gente chegar nesse ponto. Em 2020 eu tive a experiência de visitar a Cracolândia em missão, né? Estava em uma comunidade lá em São Paulo, tive a experiência de visitar a Cracolândia. E lá dentro da Cracolândia eu conheci advogados, médicos, pessoas em situação de rua. E a pergunta que a gente mais fazia para aquelas pessoas era o porquê de estar ali. E eu escutei de uma pessoa em si que estava lá dentro da Cracolândia que se ela tivesse escutado de pessoas que estavam acima do governo, que estavam acima da legislação brasileira, se elas tivessem escutado que aquele era um caminho sem volta, talvez eles não estariam ali, né? Então eles sentiram muito essa deficiência de ver as pessoas com poder maior do que o nosso, de estarem ali estendendo a mão para aquelas pessoas. Então foi muito intenso essa experiência que eu tive. Então hoje a experiência que eu tenho de 6 anos de vida missionária dentro de comunidade terapêutica é que se a política se intervesse mais, se ela se doasse mais para aquilo que é próprio de um morador de rua, talvez hoje a gente não teria esse número tão exorbitante que a gente tem. Eu vejo assim, André, e ao longo do tempo, eu tenho falado sempre isso aqui no bate-papo aqui do YouTube. Eu até queria te convidar, se você no meio do vídeo aí, se você não inscreveu, inscreva aí, tá, gente? Vamos inscrever, vamos compartilhar esse vídeo aí, porque é importante, que ajuda muitas pessoas. Mas, André, eu tenho visto aqui constantemente, desses longos anos, 24 anos, eu tenho visto que tem jeito, que nós hoje conseguimos realmente tirar aquelas pessoas em situação de rua e dar uma vida nova. As pessoas precisam de oportunidade, precisa de todo um projeto. Muitas das vezes, André, eu entendo, ao meu modo de ver, a comunidade terapêutica, ela faz todo o trabalho de tirar aquela pessoa da drogadição, de ajudar, de fortificar espiritualmente de novo essa pessoa. E quando aquela pessoa está pronta, ele sai cá para frente, a sociedade já não dá oportunidade. Exatamente. A falta da oportunidade, a falta de uma engrenagem que vá funcionar perfeitamente é o que causa o retorno à drogadição. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Porque a sociedade em si ela precisa de uma preparação muito intensa de entender que a dependência química não é um fruto de uma escolha. A gente está falando de uma doença que, pelo Ministério da Saúde, é uma doença que não tem cura. Então, o trabalho da comunidade terapêutica é mostrar para aquelas pessoas que estão passando por aquilo ali que existe uma solução. Tem todo um preparo, né? Formações sobre dependência química, o que é dependência química. Mas se quando eu vivenciar tudo isso e depois estiver pronto para sair da comunidade, retomar a minha vida, se eu não tiver esse apoio da sociedade, fica muito difícil. André, mas eu vejo hoje que falta realmente, eu falo isso com tranquilidade, André, porque também passo por esse período, tenho um envolvimento muito grande com comunidades terapêuticas, um envolvimento muito grande com casas de apoio, que é a Casa de Amparo, que a gente direciona para várias comunidades, para várias clínicas de apoio, clínicas terapêuticas, e também estou no poder público, né, hoje cumprindo um mandato como legislador na nossa cidade. E eu vejo assim, André, eu consigo entender que se as comunidades terapêuticas, a parceria público-privada, a parceria com o terceiro setor, fortificando a estrutura de uma casa de amparo, de uma clínica terapêutica, fortificando, seria de suma importância, porque quando você consegue o sim daquele que está na rua e consegue levá-lo até aquela fazenda terapêutica, aquela clínica terapêutica, e logo após, com uma
ampla divulgação, que você falou, com o comércio local, com a sociedade, engajar de novo aquela pessoa no seio da sociedade, eu acho que funcionaria. Seria essa mesma engrenagem. Sim, sim. Porque é aqui que está o X da questão. Se eu não tenho o apoio do serviço social, do serviço psicológico, da administração daquela realidade ali em si, da sociedade, de inserir um dependente químico de volta para a realidade normal do dia a dia, não valeu o trabalho da comunidade terapêutica. Porque a comunidade terapêutica não é só que as pessoas acham hoje em dia que é um movimento religioso, mas vai muito mais além do que um movimento religioso. É um trabalho que você está restaurando uma vida que poderia ter sido perdida por uma realidade que o dependente químico talvez ele não tenha a força por si só de sair daquela realidade. Então, serviço social, serviço público, serviço psicológico, todo o sistema de saúde também, que é muito importante, porque a dependência química ela traz esses estragos na vida do dependente. Então, se esses movimentos da política pública se empenhassem junto com a comunidade, os frutos hoje em dia eles seriam bem maiores. E vamos pegar um público específico, André, que é o nosso caso, meu caso, né, fundador de uma comunidade religiosa, que hoje é mantenedora de Sim. obras sociais, como a Casa de Amparo, Família de Nazaré. Então a gente acaba tendo um contato muito grande com as pessoas em situação Sim. de rua, né? E eu costumo dizer que é o estágio final. Quando a pessoa chegou em situação de rua, é porque a família já não quer mais, é porque a sociedade já abandonou, é porque já não tem mais estrutura nenhuma. Então o que a gente tem visto na nossa cidade em si, a pessoa fala assim, a cidade está sendo tomada por muitos moradores de rua, tal. Mas na verdade, quando você vai a fundo, e quem tem essa experiência como nós, quando a gente vai a fundo, você identifica um número bem menor de moradores de rua e um número maior de usuários de droga infiltrado no meio deles, Exatamente. Que tem casa, que tem família, Exatamente. Que usam daquele momento ali para usar a droga e fugir até mesmo das condenações da polícia, de alguma coisa assim. Não é importante também que a polícia possa intervir e descobrir, no meio dessas pessoas, quem realmente é aqueles que precisam e quem realmente é aqueles que estão trazendo um transtorno à sociedade? Exatamente. Isso que a gente está vivenciando aqui hoje, agora, eu acredito que é um tempo novo também para a sociedade, sabe, Johnny? Porque as pessoas que chegam em situação de rua, a gente tem que entender que existe uma história atrás para, de fato, ele ter chegado ali. Então, é muito prazeroso quando você entende que não é só um morador de rua, mais um morador de rua, mais um dependente químico. Existe uma história na vida daquele cidadão. Então, a gente precisa também entender e fazer com que a sociedade entenda que a história dele precisa ser restaurada, né? Então, isso daqui é um tempo novo, né? Em 6 anos de vida missionária, de comunidade terapêutica, vivenciando esse processo dentro dessa realidade, é muito gratificante e dá um sentimento de saber que a gente está no caminho certo, de hoje vivenciar isso daqui, de saber que existem pessoas ainda que se preocupam, que acreditam e que lutam para entender que existem histórias sendo destruídas e ceifadas. E, resumindo bem isso aí que você falou, tem jeito. Aquele que está na rua tem jeito. Tem solução. Tem jeito. E até que ponto, André, essa necessidade dessa unidade, eu vejo que as pessoas fazem muito marketing Sim. com aquelas pessoas que estão na fila do SUS, com aquelas pessoas que estão nas ruas, com aquelas famílias carentes, fazem muito marketing, pouca política pública realmente para essas pessoas, Sim. principalmente para aquelas em situação de rua. Hoje, de acordo com isso que a gente está vivenciando, há uma necessidade muito grande que o próprio gestor público, que o próprio legislador, eles intervenham, que eles possam mudar. Eu vou brevemente, um caso, André, por exemplo, recentemente nós votamos lá na Câmara Municipal, e eu falei isso na tribuna, Sim. nós chegamos a votar lá um projeto de lei que criava um crédito especial para a reforma de um determinado local, em frente ao SESI Minas aqui da nossa cidade, onde tinha um número enorme de moradores
já fixados, passando a noite ali, e estavam incomodando. Então eles iam reformar aquilo ali para tirar os moradores dali. Ou seja, achando que eles iam sumir, que eles vão desaparecer. E de fato eles vão para outros lugares, né? Exatamente. Então não é isso que funciona. Seria mesmo políticas públicas, né, André? Sim. É trazer para a vida desse cidadão que existe um caminho diferente daquilo ali que ele tem vivenciado. Não é só eu, talvez, fazer uma reforma no intuito de tirar aquelas pessoas dali. Foi isso que você falou. Eles simplesmente iriam migrar para outro lugar. Então, a política pública ela precisa entender que a missão dela também é muito importante nesse processo. E você vê que quando a gente fala de comunidades terapêuticas, e você teve lá dentro, né, tem trabalhado com esse setor, tem buscado isso, né? Lá dentro, quando a gente vai, e talvez você tenha a mesma experiência que eu tenha, né? Eu vou fazer a pergunta para que a gente possa ver se comunga, né? Vamos dizer assim. Quando a gente partilha um coração daquele sofredor de rua, é uma história linda, não é, André? Eu sempre escutava e trago isso comigo até hoje. A gente precisa olhar para o pobre não na sua condição financeira, mas nos seus múltiplos rostos. Eu tenho, para mim, falo por experiência própria, se eu não tivesse sido abraçado por uma comunidade, se eu não tivesse entendido realmente, de fato, o que era dependência química e que tinha uma solução para aquilo que eu estava vivendo, hoje eu não teria a realidade de vida que eu tenho. A gente tem um trabalho digno, ter a experiência de hoje fazer uma faculdade, que é o sonho de muitos jovens da minha idade hoje em dia, de se formar. Então, a comunidade terapêutica, ela me trouxe isso, de saber que existiam outras pessoas que estavam passando por aquilo que eu estava passando, mas que, por um sim de pessoas que nunca viram na vida, tiveram a oportunidade de mudar suas histórias. Eu vejo que a comunidade terapêutica, eu vejo que as pessoas que estão ali, quando elas são preparadas, elas conseguem fazer com que a pessoa volte à sua origem, o primeiro amor, a sua restauração. Quando você fala, eu acho interessante a gente falar assim, ninguém sabe o que está por trás daquela história. Né? Ali nós temos ali casos de violência sexual, casos de abandono, casos de rejeição, né? Tantas coisas que envolvem aquela pessoa, que um bom psicólogo, que um bom assistente social, uma boa assistente social, uma boa psicóloga, trabalhando aquilo e eu vejo assim, eu sempre falo isso, que não é um sonho. Eu acredito nisso, quando eu bato na tecla, eu acredito de ter nas ruas, por exemplo, profissionais do poder público preparados para estar ali conversando um dia, 2 dias, perdendo 5 dias, 6 dias, mas restaurando uma vida, né, durante aquela semana, até que possa encaminhar realmente para centro de recuperação. Por isso que eu falo sempre isso, essa parceria do poder público com as clínicas, né, é de fundamental importância, com o terceiro setor é de fundamental importância, né? Porque a gente está falando de vidas, né, Johnny? Então, quando o poder público, a política pública entender isso, que a gente está falando de vidas, eu acho que os frutos eles vão ser bem maiores. André, é uma alegria poder partilhar com você. Eu, graças a Deus, assim, todas as vezes que a gente partilha, eu me sinto mais revigorado, né? E a gente, para a missão. Queria muito te agradecer, né? Colocar o nosso mandato à disposição daquilo que for preciso e dizer da importância de pessoas como você na sociedade, da valorização que a gente precisa dar a pessoas como você, a pessoas que buscam realmente estar ajudando dentro do anonimato, né? Dentro de uma clínica ou dentro de qualquer outro setor, mas que buscam estar constantemente ajudando os outros. Fico muito feliz e agradeço muito a sua participação e queria que você deixasse um recado aí para a sociedade, se Caratinga realmente tem jeito, se os moradores de rua de Caratinga podem contar realmente com um trabalho melhor futuramente, como pode ser feito isso? Então, pessoal, acho que o que eu tenho para deixar aqui para vocês é o seguinte, por experiência própria, eu tive uma saída, tive uma solução, foi me dada uma solução. Então, para você que vive essa realidade e para você que faz parte do poder público também, da política pública aqui dessa cidade, e que tem esse desejo no coração de também vivenciar essa experiência de tirar outras pessoas de situação de rua, da área da dependência química, se empenhem mais nesse sentido, né? Porque a gente precisa também do sim de vocês para que com vidas
sejam restauradas e que outras pessoas também tenham a oportunidade de experimentar aquilo que eu experimentei, que muitos outros irmãos experimentaram também e que tiveram a oportunidade de fazer diferente. Obrigado, André. Eu agradeço. Que alegria para nós, né? Você que gostou desse bate-papo, não deixa ele parado aí no YouTube, não. Compartilhe aí com outras pessoas, mande o link para os seus amigos, ajude a gente a poder divulgar isso, né? Ajude a gente a poder levar até aquelas pessoas que realmente precisam. Então eu vou te fazer um desafio. Você vai rapidinho aí embaixo, se inscreva, tem um sininho, toque nele, para que você possa ser notificado dos próximos vídeos. E em breve nós estaremos trazendo para você mais assuntos, mais conteúdos voltados à política pública da nossa cidade. Um forte abraço e até a próxima.